Então, vamos começando, né? Já estou aqui batendo papo com vocês. Ana Maria, boa recuperação para você, viu, meu bem? É claro que o Covid está bem mais suave nesse momento, né? Todo mundo já com vacinas, mas a gente não pode dar bobeira, não. Eu estou com uma sinusite brava aqui, estou na base do antibiótico, mas vamos que vamos, né? E aí a gente está nesse final de mês, né, com muitas entregas, muita coisa dos municípios, né, atualizando, informação de NUCA, informação de saúde mental, o plano de ação na PCJ, né, então é uma agenda que está muito intensa esses dias, né, estamos todos nessa força-tarefa, mas um compromisso que nós tínhamos com vocês desde o dia 21 era fazer essa live, né, e a gente não quis deixar passar mais tempo, porque a agenda de julho, inclusive, vai ser uma agenda bem intensa para a busca ativa escolar, né? Vocês vão acompanhando aí ao longo dos grupos, nós vamos estar atualizando vocês das atividades agora de julho, tá? Para hoje, eu queria agradecer imensamente a equipe da ACERT, que a gente trabalha todo mundo juntos, né? Juntas e misturadas, então a gente tem aí um trabalho de equipe conjunto, a Ana Cláudia está aqui, a Keile, que faz todas as nossas apresentações, né, é a nossa jornalista da área de comunicação, que faz um trabalho lindo aqui em todas as nossas apresentações, os nossos cards. Tem o Mirley, que faz todo o monitoramento das nossas atividades. A Ana Cláudia, que está aqui, que é linda, que é a nossa especialista né, na área de assistência social. Quer dar uma palavrinha, Ana? Oi, gente. Bom dia. Que bom vocês aqui com a gente mais uma vez, nesse encontro. Agora sobre BAE, né? Uma estratégia do Unicef que vem fazer parte dessa estratégia do selo nessa edição. E com certeza tem enriquecido demais o processo, né? A gente percebe a educação com muita força no selo, nessa edição. E, como a Ana Paula disse, né, em nome de Graça, nossa coordenadora e de toda a equipe da CERT que está para o selo Unicef, a gente deseja a vocês muito boas-vindas, sejam todos, se sintam todos muito bem acolhidos nesse dia de hoje. Vocês ficam com a Ana Paula, que é nossa especialista em educação, né, uma potência aí, nacional, e a gente está por aqui só no apoio, certo? Para que a reunião seja a melhor possível. Bom dia para vocês. Obrigada, Aninha. A gente, além da Ana Cláudia, a gente tem a Claudéia, que está como especialista também com a gente, né, que está aí junto com a equipe toda, trabalhando nesse suporte dos municípios para a gente cumprir essa agenda hoje, né, de postagem e finalização dessas ações. A gente está chamando finalização, mas, na verdade, é para uma pontuação extra. Né? Ao longo do ano, as postagens continuam acontecendo. Não é uma coisa que, a partir de amanhã, não pode fazer. Mas o ideal é que faça hoje para ganhar um ponto, né? E ter uma diferença aí na pontuação do selo. E aí, na nossa agenda da busca ativa escolar, a proposta hoje é a gente falar um pouco sobre a estratégia como um todo e entrar na configuração da plataforma, na utilização da plataforma da busca ativa escolar. Então, uma das coisas mais importantes que eu queria começar falando com vocês é que, uma vez que a gente adere à busca ativa escolar, a gente começa a manusear uma plataforma. Quando a gente não faz o uso dessa plataforma por mais de 30 dias, aparece para a Unicef o status do município como inativo. Né? Então, a gente tem vários municípios que não estão utilizando a plataforma e estão aparecendo para a gente como inativos. Tá? O que isso significa? Que vocês estão trabalhando na busca ativa escolar fora da plataforma. Né? Mas, para o Unicef, é como se vocês não estivessem trabalhando na busca ativa. Então, é importante fazer o manuseio dessa plataforma. Muitas vezes as pessoas
têm um primeiro contato com a plataforma e, pela falta de hábito da utilização, acabam não perdendo, né, o jeito de usar a plataforma. Então, por isso que é importante a gente fazer esse momento, esses encontros, né, para reativar a memória, para fortalecer essa utilização da plataforma, né? E só lembrar também, ainda nas boas-vindas, de agradecer a presença aí da Yara, que é da equipe da Secretaria Estadual de Educação da Paraíba, né, e que está na frente da busca ativa estadual. Né? A gente tem aí uma parceria, está construindo uma parceria com a Secretaria Estadual de Educação, também na utilização da plataforma, né, para as escolas estaduais. E aí é um momento que a gente vai, um segundo momento que a gente vai ter, eu acredito que agora em julho, que é essa potencialização da plataforma na perspectiva da Secretaria Estadual de Educação. Né? Eu vou colocar aqui a apresentação da gente, para a gente ir conversando. Eu vou ficar sem eu conseguir ver vocês, tá? Mas a gente vai acompanhando aqui, e quando der eu faço uma parada, e aí as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem ir colocando aí no chat. Depois que eu fechar essa apresentação, a gente abre uma rodada de perguntas e entra na plataforma propriamente dita, tá? Então, o que é, gente, a busca ativa escolar? Né? O que é importante a gente lembrar sempre? É que ela é uma estratégia, é uma proposta, né, composta com uma metodologia social e uma ferramenta tecnológica, que ela está disponível para os municípios, foi construída pela Undime, junto com o Unicef, com o colegiado de gestores da assistência social e com o Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. Ela não foi construída exclusivamente pela educação e para a educação. A educação é digamos assim, a grande articuladora, né? Mas ela é uma relação entre assistência social, saúde e educação. Né? E a intenção é justamente fortalecer os municípios na identificação, no registro, no controle e no acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de evasão. Né? Então, a busca ativa escolar ela é uma grande ferramenta, né, de gestão e acompanhamento da realidade de crianças e adolescentes que, por acaso, estão com risco de sair da escola, né, por uma série de fatores que a gente vai ver. Né? E aí, fortalecer as políticas públicas para a garantia desse direito de crianças e adolescentes. Né? Então, é importante pensar nisso. A plataforma é muito mais do que controle de frequência de crianças na escola. Né? Ela é uma ferramenta de implementação, de fortalecimento das políticas públicas para crianças e adolescentes. Aqui, só para a gente ter uma ideia, toda essa apresentação ela está baseada no site da Busca Ativa Escolar. Tá? Então, tudo que a gente for ver aqui, vocês vão ter como ver no próprio site da Busca Ativa Escolar. Qual é o cenário da exclusão escolar? Qual é a realidade que nós temos? Por esse gráfico, dá para a gente perceber que as crianças abaixo de 6 anos, né, 4, 5, 6 anos, principalmente as de 5 anos, ainda não conseguiram vagas nas escolas. A gente tem uma defasagem muito grande ainda de realidade em relação à entrada das crianças nessa faixa etária nas escolas. Né? Seja por preocupação dos pais de achar que a criança é pequena demais, que ela não precisa, ou por falta mesmo de vagas em creches, em escolas de educação infantil. Né? A gente tem aí um percentual muito significativo de crianças que ainda não conseguiram entrar na escola. Depois nós temos uma evasão menor, e aí, a partir dos 15 anos, e principalmente aos 17, nós temos também uma grande evasão. Né? Nós temos uma dificuldade muito grande de manter meninos e meninas nessa faixa etária, a partir dos 15, 16 anos, principalmente 17 anos na escola. Né? E a gente está falando de escola pública, tá? Então, a gente precisa, né? A rede de proteção precisa estar alerta,
fortalecida e atuante para que crianças e adolescentes sejam atendidos e tenham seus direitos garantidos, sobretudo a educação, né? Então, fortalecendo a ideia da busca ativa escolar, né? Ela reúne representantes de várias áreas, principalmente saúde, educação e assistência, mas também planejamento e administração, entre outras, para fortalecer a rede de proteção. Cada secretaria tem um papel específico, né, desde a identificação da criança até a tomada das providências necessárias para o seu atendimento, né, nos diversos serviços públicos, né, e para poder ter a sua permanência na escola de novo, né? São vários fatores, e a gente vai ver daqui a pouco, vários fatores que levam uma criança a evadir, né, a sair da escola, a abandonar a escola. Então, a gente precisa entender o que está causando isso, né, e tentar solucionar essa realidade para que ela possa, de fato, permanecer na escola e permanecer não só no chão da escola, na sala de aula, mas permanecer aprendendo, né? Esse é um grande desafio. Então, falando dessa metodologia, né, elas permitem ao poder público, municipal, estadual, identificar crianças e adolescentes que estão fora da escola, rematriculá-los, acionar os diferentes serviços, assistência, saúde, né, da área de proteção, de uma forma geral, para garantir seus direitos e permanência na escola, fortalece a intersetorialidade, que é um grande desafio que nós temos nas políticas públicas, né, de uma forma geral, e produzir informações diagnósticas consistentes para a tomada de decisão. Uma vez que a gente tem, né, um levantamento da realidade daquela criança, qual é o contexto daquela criança? É um contexto individual ou é um contexto coletivo? Né? Se é coletivo, como é que a gente pode resolver isso dentro do território? Ou se é uma situação individual, como é que a gente pode acionar as políticas para que essa criança ela possa ter seus direitos garantidos, né? Então, aqui são alguns exemplos, e a gente vai ter na plataforma outros, né? Mas são algumas das razões que podem estar relacionadas à evasão e abandono escolar. A própria oferta, né, de ensino, né, falta de escolas, de vagas, de transporte escolar, né, de condições da escola de receber essas crianças. Gravidez na adolescência, a gente sabe que é um fato que atinge muitas meninas, né, em diversas idades, inclusive, e que, em geral, causam muito transtorno, e as meninas acabam abandonando a escola. O desinteresse pela escola, então, até onde essa escola ela consegue se comunicar com esse aluno, né, com essa comunidade, e atender às demandas dessa comunidade, dessa criança, desse adolescente. Alguma doença que impeça a frequência escolar, e aí deficiências de uma forma geral, né? A gente vê muitas vezes que as escolas ainda não conseguem ter espaços adaptados para crianças com deficiências, banheiros adequados, rampas de acesso, profissionais, né, disponíveis para atender às demandas específicas, né? E às vezes é um problema de vista, às vezes é um problema auditivo, que uma consulta na saúde, que um apoio da assistência social resolve rapidamente e essa criança consegue ser absorvida de volta para a escola, né? As violências diversas, dentro de casa, no território, na própria escola, o bullying, muitas vezes, com crianças que têm comportamentos diferenciados dos demais e sofrem bullying, falta de documentação, preconceito e discriminação de uma forma geral, né, por condições físicas, de raça, de gênero, enfim. Principalmente de adolescentes em conflito com a lei, e as questões socioeconômicas que muitas vezes levam as crianças ao trabalho infantil, né, a trabalhar em casa para ajudar a família, ou ir para uma feira, ou ir para vários, né, ir para sinais, para pedir dinheiro na rua, enfim. Esses são alguns pontos que a gente chama atenção.
E por que a gente chama atenção? Na plataforma, a gente vai ver que nós temos 16 causas que levam, que são, digamos, causas mais comuns de abandono e evasão escolar. E por que a gente precisa olhar para essas situações? Porque são exatamente essas situações que requerem do poder público uma ação conjunta de várias pastas para que essas questões sejam solucionadas. Então, é importante a gente olhar para cada motivo desse e saber com quem a gente conta no município. Né? A gente conta com conselho tutelar, a gente conta com Ministério Público, com delegacia da criança e do adolescente, com comunidade de mães, né? Clube de mães, com escoteiros, com pastoral, com quem a gente conta, né? Além das políticas públicas de saúde, educação e assistência, administração, né? Planejamento, para dar conta desses motivos. Né? Por quê? Porque a escola ela está dentro do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. E estar na escola é um fator de proteção. Né? É muito importante a gente garantir que nenhuma criança esteja fora da escola. Porque só o fato dela estar na escola, ela já está sendo protegida de todos esses fatores externos que colocam ela em vulnerabilidade. Né? Muitas crianças, inclusive, vão para a escola sem ter o que comer e dependem, inclusive, da alimentação escolar para poder ter comida na situação que nós estamos vivendo hoje. Né? Mas a educação que protege, ela não caminha sozinha, ela tem que estar aí dentro desse contexto e desse fortalecimento de políticas, né? Ela não pode caminhar sozinha. Né? A pandemia, por sua vez, não revogou os direitos. A gente tem que olhar pelo contrário, né? Ela, na verdade, ela exigiu da gente um olhar mais cuidadoso e a gente parabeniza a área da educação por todo o empenho que teve em garantir que as crianças pudessem ter, minimamente condições de se alimentar, de fazer suas atividades escolares, né, de terem um apoio. A gente sabe que muitos municípios se mobilizaram para garantir que as crianças tivessem um mínimo de apoio, né, e as famílias também, um mínimo de apoio nesse momento de pandemia. E agora, né, principalmente aqui no Nordeste, a situação das escolas, das cidades, né, Recife, né, a gente sabe, a Grande Recife está sofrendo muito com as chuvas, Maceió também, a Paraíba também, com algumas cidades que tiveram já situações de calamidade em função da chuva. Então, a gente tem que pensar que o papel é um papel social efetivo e coletivo, né, não só específico. E aí, para essa rede intersetorial, né, a gente tem que pensar que os motivos da exclusão, eles são multidimensionais, ou seja, vão envolver vários fatores e a dimensão da vida dos sujeitos. Né? E esse trabalho é intersetorial mesmo, né, onde a gente vai trabalhar de mãos dadas com várias secretarias, com vários órgãos, é uma formação de uma rede de proteção, né, fazer com que essa rede de proteção, né, e garantia de direitos, ela se efetive na prática, né, fortalecendo aí todas as organizações da sociedade civil, os órgãos de defesa. Por que a gente enfatiza tanto isso, gente? Porque o que a gente observa é que, muitas vezes, a educação ela fica muito sozinha para dar conta dessa agenda. Né? Às vezes, a gente tem um coordenador operacional que está completamente sozinho para dar conta dessa agenda. E essa agenda não é de uma pessoa, não é de uma pasta, é uma agenda de uma rede, né, de proteção. Por isso, a importância, né, dentro da estratégia da busca ativa escolar, de se criar um comitê gestor. Né, porque esse comitê gestor, ele é um comitê, conforme vai dizendo, né, de gerir essas ações, de gerir essa rede. Né? Então, uma vez que o município adota, a gente vai falar aí passo a passo, uma vez que o prefeito adere à busca ativa escolar, ele indica um gestor político que vai fazer essa articulação da participação das secretarias, né? Secretarias, órgãos públicos, sociedade civil,
fazendo esse caráter intersetorial da estratégia. O coordenador operacional ele vai gerenciar a implementação da estratégia e os supervisores institucionais vão fazer os encaminhamentos da rede necessários para cada caso. Quem são esses supervisores institucionais? Representantes da educação, representantes da saúde, representantes da assistência social, pelo menos. É importante a gente ter esses 3 supervisores, porque eles vão falar pelas suas pastas, eles vão articular as suas ações, né, de acordo com a necessidade de cada caso. Aqui a gente tem a estrutura básica, digamos assim, dessa equipe municipal. Né? Então, a gente tem o prefeito ou prefeita, né, que adere à estratégia e indica um gestor político. Normalmente, esse gestor político ele está relacionado ou ao gabinete ou à própria Secretaria de Educação. Né? Esse gestor político ele indica um coordenador operacional, né, para o município. Dependendo do porte do município, às vezes o município tem até 2 coordenadores operacionais, a gente tem alguns municípios já, né, nessa configuração. E aí, esse coordenador operacional, junto com o gestor político, vai acionar esses supervisores institucionais, né, de educação, saúde e assistência. Esses supervisores, eles vão indicar as pessoas da sua área, que serão técnicos verificadores e agentes comunitários. Né? A gente vai ver quem são esses técnicos verificadores. São as pessoas que vão visitar as casas das crianças e adolescentes, que são indicados a partir dos alertas gerados pelos agentes comunitários. Tá? Esses técnicos verificadores trazem a informação para a plataforma e os supervisores, eles vão junto com o coordenador operacional, organizar as demandas. Né? Então, eu tenho uma criança que está com problema de visão e não está indo para a escola. Então, o supervisor da saúde vai acionar uma consulta, vai marcar a consulta, né? Vai acionar a equipe de saúde da família para atender essa criança. A assistência pode ir em busca de óculos, né, de acesso a essa, né, para que essa criança tenha acesso a esse óculos, e aí, uma vez resolvida a questão, essa criança é rematriculada, volta para a escola, e a gente faz o acompanhamento dessa criança ao longo do tempo, tá? Então, como é que funciona a estratégia? Existe um agente comunitário que emite um alerta, né? O supervisor institucional ou coordenador operacional vai designar um técnico verificador para visitar a família. O técnico verificador elabora um relatório sobre a causa da exclusão e o que precisa ser feito. Isso tudo na plataforma, tá? O supervisor institucional toma a providência adequada ou envia para um outro supervisor de outra área. Né? Assim, não é com a gente identificou que o problema não é de visão, é um problema, sei lá, de violência. Então, eu vou direcionar esse caso para ser avaliado por outra área, né? E aí, a rematrícula, e se for o caso, os outros serviços acionados também, né? E a criança, ela deve ser acompanhada por um período mínimo de 1 ano a 1 ano e meio, para garantir a sua permanência na escola. Por quê? Porque a gente sabe que há uma coisa chamada dinamismo, né? A vida é muito dinâmica. E a gente sabe que hoje a gente tem um problema, mas amanhã pode surgir outro. Né? Então, é importante acompanhar essa criança, porque em algum momento ela foi vulnerável, e a gente tem que acompanhar ao longo de 1 ano para saber se ela consegue se adaptar de novo à escola, se ela está conseguindo aprender, qual é o contexto da família, se houve algum outro problema de violência ou de trabalho infantil, enfim. A gente fica acompanhando a realidade dessa criança para saber se ela se mudou, se saiu do município, né? Para fechar realmente o acompanhamento dessa criança, tá? Então, aqui a escadinha é identificar, né, o alerta, conhecer a situação da criança, solucionar e acompanhar. São os 4 pilares que nós temos aí, né, para dar conta dessa criança que está fora da escola, né?
Ok, até agora, meu povo? Olha, o que é importante a gente pensar aqui? Existe o site buscaativoescolar.org.br. É importante a gente navegar nesse site. Tem sempre informações, novidades, todos os perfis, tem um modelo de plano de ação, porque uma vez que o comitê gestor ele é criado, é necessário criar um plano de ação com várias estratégias, e aí no site a gente tem, e a gente vai fazer uma live específica sobre o plano de ação, né, para poder monitorar esse plano de ação, principalmente os municípios que estão no selo, porque a gente tem aí uma meta a ser alcançada, e essa meta é até março de 2023. Em março de 2023 até 2024, nós vamos ter uma nova meta, né? Então, é importante olhar para essas metas, criar estratégias, né, seja de atividades de rua, de campanha, de mobilização em rádio, né, de mobilização da comunidade como um todo, mas também de criação de alerta, de criação dessa equipe, de reuniões periódicas dessa equipe para saber o andamento das coisas. Isso tudo quem cria esse plano de ação é o comitê gestor, tá? E não uma pessoa sozinha, como coordenadora operacional, tendo que dar conta de tudo isso. Isso é importante, né? Lembrando que fora da escola não pode, mas na escola, sem aprender, também não pode, né? Então, é importante a gente olhar para isso. E só para fechar essa apresentação, para a gente abrir a plataforma, esse é o contato da gente, tá? Então, grava esse número 083-3113-5837. Esse número é um número daquele que nós temos um WhatsApp que é institucional, né, que a gente tem aí um sistema de helpdesk, de atendimento, né? Não é um helpdesk, como é que se diz, imediato, porque a equipe toda está dando conta de muita coisa, mas a gente acessa ele ao longo do dia e vai respondendo de acordo com a necessidade. E esse é o meu e-mail, né, especialista.educação, sem os acentos, @cert.org.br. Certo? É isso. Então, perguntas, dúvidas até agora? Obrigada, Tamires. Pronto, Juripiranga atingiu a meta, abril maio, sobre a frequência escolar ao sul do Brasil, mais de 98% da frequência registrada no sistema. Que bom, parabéns. Bom dia, bom dia. Não sei se tem alguma pergunta. O que fazer quando o município não tem altíssimo número de evasão e abandono escolar, mas a plataforma exige essa rematrícula para o município manter a meta? Como fica a situação do município? Consegue pontuar no selo? Boa pergunta, Fernandes. Veja só, gente, o que acontece? Existe uma meta, tá? Essa meta que o Unicef coloca para os municípios, ela é baseada, essa meta é específica para 2022, ela foi baseada nos dados de 2019 para 2020, tá? Por quê? Porque 2020 a gente entrou na pandemia e aí o mundo todo, né? E na educação houve uma mudança muito grande da situação. Então, eles pegaram os dados de 2019 de abandono escolar em relação a 2020, tá? E calcularam essa meta de 40% de abandono escolar. Então, a meta abaixo do que já estava previsto, né? 40%. Mas você diz, Ana Paula, mas a gente está em 22, a realidade já mudou. Exatamente. Né? A gente vai ter municípios que eles têm menos que 10 casos de abandono escolar. E a meta mínima do Unicef é de 10 casos. Mas eu não tenho evasão escolar. Tá, tudo bem, você pode não ter. Mas será que todas as crianças que têm deficiência no município, elas estão na escola? Né? Será que a gente consegue enxergar essas crianças que nunca chegaram na escola?
Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Rio Grande do Norte, eu moro aqui no Rio Grande do Norte, nós tivemos uma criança que ela nasceu com problema de coração. E os médicos que acompanhavam diziam que se essa criança corresse, ela poderia ter um infarto. E os pais protegeram, e ela tinha 8 anos de idade e nunca tinha ido para a escola, porque os pais tinham medo dela correr na escola, que é um lugar que as crianças correm, e infartar. E aí foi feito todo um trabalho do agente de saúde, quem identificou essa criança foi o agente de saúde, e disse, olha, escola, essa criança ela é saudável, né, em termos gerais, ela é intelectualmente competente, mas ela está fora da escola. E aí foi feito todo um trabalho com essa família, da equipe de saúde, com a equipe da educação, e esse menino foi inserido na escola, acompanhado, e cresceu maravilhosamente em termos de aprendizado, e sabendo do limite que ele tinha de não poder correr, ele não corria, né? Ele sabia do limite dele. Né? Então, houve todo um processo de absorção dessa criança, com toda a competência que sempre teve, em função de um problema cardíaco. Então, assim, será que a gente está enxergando essas crianças que não chegaram à escola? Essas crianças de 4, 5, 6 anos, será que todas estão na escola? Então, assim, quando a gente diz eu não tenho evasão, eu posso não ter crianças que estão na escola e não saíram. Ótimo, maravilha, parabéns. Mas a gente tem que fazer um rastreio, a gente tem que ampliar a nossa percepção para enxergar essas outras crianças que podem não ter chegado ainda na escola, certo? Outra situação é assim, adolescentes, né? A gente sabe que nós temos adolescentes e chega um determinado momento que não conseguem mais acompanhar a sala de aula, não conseguem mais se conectar, ou porque engravidaram, ou porque já querem trabalhar, porque a família está pressionando, porque não acham a educação importante, né? Então, é importante, sem dúvida, a gente olhar para esse cenário mais amplo. E pedir ajuda à assistência social, que está ali com Bolsa Família, que está acompanhando, né, casos de vulnerabilidade, pedir apoio também na saúde, os agentes comunitários de saúde que visitam as casas, porque muitas vezes essas crianças elas nem chegaram para a gente na educação. Né? Então, é ampliar essa percepção para a gente poder garantir minimamente essa pontuação para o Unicef. Né? E a gente sabe que, nesse momento, a gente tem, sim, uma evasão por uma série de motivos, né? Que estamos vivendo na nossa sociedade. Então, é importante, sim, fazer esse olhar, tá? Não sei se tem mais alguma questão aqui. Não consigo. Não sei se eu ajudei, Fernandes, a te ampliar aí um pouco essa perspectiva. Podemos, então, ir para a plataforma? Sim, a dificuldade de Michele no acesso. Né? A gente vai abrir agora a plataforma para a gente ver. Fernandes diz aqui, tem uma mãe e uma criança no município que é deficiente, cadeirante, mora perto da escola e estuda. Quando chove muito, chora muito para estar na escola, o prefeito envia o carro para pegar mesmo em casa. Que bom, que bom. Não é isso, né? A gente poder garantir que todas as crianças venham para a escola, né? Ana, a minha dúvida está lá na plataforma, né? Em relação aos alertas, a gente vai entrar agora. Vamos lá, para a plataforma. Ai, que emoção! A plataforma é o seguinte, gente. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a primeira... Espera deixa eu ver aqui a pergunta da Mônica. Quando a busca ativa faz a busca e a criança não volta para a escola, o que devemos fazer? Mônica, eu acho que tem que analisar caso a caso, tá? Por que a criança não quer ir para a escola? Né? O que está acontecendo no imaginário dessa criança em relação à escola? Ela está tendo algum problema dentro da escola? O problema é na casa dela, né? Nós acompanhamos o caso de um menino de 9 anos de idade que ele não queria ir para a escola porque a mãe tinha envolvimento com drogas
e os traficantes estavam ameaçando a mãe dele. E aí ele não queria sair de casa com medo da mãe ser assassinada, né? Então, foi toda uma ação do município para garantir minimamente as condições de proteção para essa mulher, para que esse menino pudesse ir para a escola, né, de forma segura e garantir que essa mãe pudesse estar em casa, segura também. Né? Então, às vezes, o problema é muito mais complexo, né, e a gente precisa analisar caso a caso, né, para ver o que está acontecendo com esses meninos e meninas. Né? Que motivo é esse? Né? Então, só na visita domiciliar, com pessoas bem qualificadas, com uma escuta sensível, que a gente pode ir analisando caso a caso, tá? Deixa eu abrir aqui a plataforma. Pronto, gente. O primeiro desafio é esse aqui, tá? Tá todo mundo vendo, né? É o quê? É entrar aqui nesse quadro. Quando a gente, quando o município faz a adesão, é aqui, ó, adesão e readesão de município, né? O prefeito, ele cadastra uma pessoa que vai ser gestora política. Essa pessoa recebe um e-mail e uma senha para acessar a plataforma, né? Quando essa pessoa acessa a plataforma, algumas pessoas têm reclamado de que não conseguem passar daqui, que está dando problema, dizendo que a senha está errada. Tem aqui, ó, opções avançadas, aqui embaixo. Quando a gente clica aqui em opções avançadas, aparecem algumas opções, né? Mostra no verde qual é a que a gente está usando e tem outras opções. Então, a gente pode utilizar a segunda ou a quarta opção, e aí volta lá para cima e abre aqui, entrar. Certo? Ó, usuário ou senha incorretos. Por favor, verifique os dados informados e tente novamente. É exatamente isso aqui que acontece. Então, a gente clica, vai aqui em opções avançadas. No meu caso, quando eu estou na plataforma testes, eu venho aqui, ó, mudo, e aí entrar. Pronto. Ok? Entramos. A gente tem quando entra, a gente tem essa aba aqui em geral, tá? A gente tem que olhar qual é o nosso perfil aqui. O coordenador operacional e o gestor político são os que conseguem visualizar a plataforma como um todo, tá? Técnicos verificadores têm um limite de informação, agentes comunitários também têm um limite de informação. Por que isso, gente? Essa plataforma, ela tem a gestão da vida de uma família, de uma criança, da sua mãe, do seu pai, da sua história. E hoje, mais do que nunca, a gente precisa proteger os dados, né? Então, essa plataforma, ela dá acesso a informações de acordo com o grau de utilização da plataforma. Se eu sou um agente comunitário, o meu papel vai ser gerar o alerta e administrar os alertas que eu registrei, tá? Eu não preciso mais do que essa informação. Eu preciso saber que o meu alerta foi aceito ou não e por que não foi aceito. E aí eu vou acionar as pessoas que fazem a gestão da plataforma. O técnico verificador, ele precisa ter acesso ao caso para poder registrar as informações, mas ele não vai ter acesso a toda a plataforma. Então, cada pessoa tem um acesso de acordo com o seu perfil, tá? E aqui, a Paula Soares é digamos, o acesso que a gente tem geral aqui na plataforma. Essa é uma plataforma teste. No painel, a gente vai ter uma visão geral da realidade do município. Aqui, como a nossa plataforma ela é aberta e ela é para vários municípios, a gente tem um quadro aqui, digamos, mais geral. Vocês têm um quadro, aqui a gente tem, olha, um quadro, digamos, mais nacional, né, de alertas gerados em vários municípios.
mas vocês vão ter a realidade do município de vocês, tá? Então, vocês vão ter a meta de vocês nesse primeiro quadro, né? O total de alertas gerados, o total de alertas que foram aprovados, os que estão pendentes e os que foram rejeitados. Essa informação, ela vai ser constante, tá? Ah, Ana Paula, eu rejeitei 50 alertas e continua aparecendo. Vai aparecer aqui os que foram rejeitados, tá? Nenhum caso sai da plataforma. Ah, mas eu já encerrei o caso. Ele vai continuar existindo na plataforma. Por quê? Porque essa plataforma não é minha, essa plataforma é do município. Então, mudou a gestão, mudou todo mundo, os dados vão estar todos lá para que a pessoa que for assumir essa função, ela tenha o acompanhamento desses casos, tá? Então, aqui a gente tem, olha, casos por etapa em andamento. Então, dentro do prazo, nós temos 156 em pesquisa, 5 em análise técnica, 17 em gestão de caso, 21 em rematrícula e 74 em observação. E em atraso, vocês têm aqui também a situação que está em atraso. Então, é importante olhar para isso aqui, por que esses casos estão em atraso, né? Para poder fazer uma manutenção e uma gestão dessa situação, tá? Aqui também, casos concluídos em andamento, que estão dentro da escola, ou seja, já foi feita a rematrícula, estão sendo acompanhados, os que estão em andamento, mas ainda não estão dentro da escola, e os casos que foram cancelados. Aqui as transferências e as interrupções, tá? E aqui a gente tem como fazer um intervalo de quando a quando, qual é a realidade do município. Aqui a gente tem um resumo de tudo, de todos os motivos, né, dos casos e quais são os motivos principais. Isso aqui é importante, é uma ferramenta importante para a gente saber qual é a realidade do nosso município, qual é o fator preponderante em relação à evasão e abandono escolar. É adolescente, que falei? É falta de transporte escolar? É mudança de domicílio? É trabalho infantil? Porque a partir dessa análise aqui, a gente pode saber qual é a situação do município ou de alguma região, né? Então, assim, a gente está com uma situação de muito trabalho infantil. Vamos ver, vamos fazer um estudo, pegar a assistência social, analisar a realidade dessas famílias, onde estão essas crianças de trabalho infantil, para que a gente possa fazer um trabalho com essas famílias. Enfim, é gestão de políticas públicas, tá? Isso aqui a gente tem, inclusive, como fazer um download, né, e exportar esse gráfico para uma análise com o prefeito, né, com as pastas, com os gestores, de uma forma geral, certo? Essa é uma visão geral da situação do município. Aqui nós vamos ter, olha, uma barra, né, mostrando quando foi que o município fez a adesão. Essa adesão ela pode ter sido feita em 2012, 2015, né, a primeira adesão, tá? A configuração, qual foi a última vez que foi feita a configuração? Quando foi feito o primeiro alerta, o primeiro caso, a primeira rematrícula, a gente tem aqui, né, um pouco do histórico do município. E nessa barra azul mais escura, tem aqui a organização e o acesso, principalmente do coordenador operacional. Nós temos aqui, criar alerta. Então, você pode vir aqui e qualquer pessoa criar um alerta, tá? Pode ser o supervisor institucional, pode ser o gestor político, pode ser o coordenador operacional, pode ser o técnico verificador, pode ser um agente comunitário. Qualquer perfil tem condições de entrar e criar um alerta, tá? Quais são as informações básicas que eu preciso para criar um alerta? O nome da criança ou adolescente, o sexo, raça, data de nascimento, se tiver algum documento, né, RG, CPF, ou um cartão do SUS, ou um cartão da assistência social, o que a gente tiver mais fácil.
Precisa ter todas essas informações de imediato? Não. Mas a gente precisa, pelo menos, do nome da criança, o sexo, a data do nascimento. Tá? Aqui a gente vai clicar no motivo do primeiro motivo, da informação que a gente tem. Ah, Ana Paula, Joana está com suspeita de estar grávida. Está aqui, gravidez na adolescência. Tá? Eu posso não ter certeza. Eu ouvi a suspeita de que ela está grávida. Ok. E aí, dados do responsável. Pode ser da mãe ou do pai, né, e um documento e um telefone, para que a gente possa acionar. Ana Paula não tem telefone. Qual é o endereço? Tem alguma referência? Qual é o bairro? Dados mínimos que a gente precisa ter para fazer o alerta, né? Para que alguém possa ir fazer a visita domiciliar. E aqui as observações, né? Assim, existe suspeita de gravidez, ainda não foi confirmada, precisamos que alguém faça uma visita domiciliar. Ok. Aí eu vou lá e crio o alerta, certo? Quando eu crio o alerta, esse alerta ele entra como um alerta pendente. Aqui, olha, a gente tem como pesquisar quais são os alertas, tá? Nesse momento, eu tenho a prioridade alta, a Ana Mello. Há 13 dias foi criado esse alerta, né? E aí eu posso ver aqui quais são as informações desse alerta, ó, lá daquele quadro inicial que eu criei. Não tenho a raça, mas tenho a data de nascimento, a criança em situação de rua, né, o nome da mãe, o endereço, né, do município, aqui. Presença diurna na praça, pedindo esmola a pessoas que passam no local. Então, é informação básica, né? Aí eu posso aceitar esse alerta ou rejeitar, né? É importante fazer essa análise do caso, né, assim, e ver, não, esse caso já apareceu, está aparecendo de novo, eu rejeito, porque eu já tenho um caso desse, esse caso já está lá sendo acompanhado. Né? A gente pode ter, digamos, a criação de um mesmo alerta, de vários alertas para a mesma pessoa. Né? Então, a gente pode rejeitar esse alerta, tá? Ou aceitar. Aqui a gente tem vários casos, pode identificar por nome, né? Eu posso verificar o alerta pendente pelo nome da pessoa que disse que fez o alerta, ou o nome da pessoa, da criança, né? O adolescente, do agente que fez o alerta, ou no bairro, né? Eu tenho como observar isso. E aqui eu tenho os meus alertas, aqueles que eu criei. Então, aqui eu posso, enquanto agente comunitário, verificar quais foram os meus alertas. Olha, aqui, ó. Os meus alertas foram todos aceitos. Estão todos dentro do prazo, né? E aí tá, qual é a situação? Está em observação, está em pesquisa, está em rematrícula, já está na primeira observação, ainda está pendente de aprovação esse aqui, tá? Está em análise técnica. Então, eu, enquanto agente comunitário, eu tenho como ver os alertas que eu gerei e qual é a situação dessa, em que etapa está essa análise, esse acompanhamento do alerta que eu gerei. Tudo bem até aqui? A partir do momento que eu aceito um alerta, ele vira caso. Né? Vamos esperar aqui andar um pouquinho. Pronto, aqui, né? Aqui a gente tem os casos. E aí eu tenho como filtrar a informação pelo nome da criança, pelo motivo do caso, pela etapa em que o caso se encontra, pelo nome do usuário da plataforma e pelo bairro, tá? Então, aqui, por status, eu posso ver aqui, concluído. Aqui eu tenho o grau de risco, alto, médio e baixo, né? Então, aqui, deixa eu tirar aqui.
E aí eu posso filtrar. Eu posso gerar relatórios. Aqui, ó. Já está em observação, qual é o bairro. E aqui eu posso incluir informações. Eu posso abrir aqui o caso. Se eu tiver informação nova, eu tenho aqui toda a evolução do caso. Quem vê isso, em geral, é o coordenador operacional, tá? Ou o supervisor institucional. Eu vou ver aqui o histórico, né? Já frequentou a escola sim? Qual foi o último ano? Qual foi o status? Qual o nome da escola? Né? O endereço da escola? A idade em que cursou? Os dados da família, né? Sobre o caso, falta de documentação da criança ou adolescente, trabalho infantil. Isso aqui é informação geral da criança. A evolução do caso, né? A evolução do caso está aqui, ó. O alerta foi gerado há 4 anos, a pesquisa foi feita, gestão do caso, rematrículas, observações. Aí aqui eu tenho o histórico. Nesse caso aqui não tem histórico, porque, enfim, é um caso simulado. Mas aí anotações. As anotações que foram feitas, quem é o usuário da plataforma que fez as observações. Né? Aí aqui você tem como digitar informações, tá? E atualizar. E tem um espaço para incluir anexos, que você pode colocar uma fotografia, você pode colocar algum documento de rematrícula da escola, né, algum documento da assistência social, da saúde, né, alguma coisa que seja necessário em relação ao histórico dessa criança e adolescente. E aí anexar o arquivo. Né? Você clica, né, e tem como fazer aí coloca aqui a descrição do arquivo e ok. Né, e aí fica o registro do caso todinho aqui, né, para qualquer pessoa. Vocês veem, esse caso foi concluído há 4 anos, ele fica aqui o histórico. Por que é importante ficar esse histórico? Porque eu acompanhei ao longo de 1 ano essa criança, está tudo bem com ela. Aí ela entra na adolescência e entra para o trabalho infantil, ou se envolve com drogas, ou engravida. Você tem aí um novo alerta, você pode, através do histórico, ver qual é a situação dessa criança, o que aconteceu com ela antes, né, para poder entrar uma nova história e começar um acompanhamento. Então, as pessoas conseguem acompanhar ao longo do tempo essa história dessa criança, tá? Então, a gente tem, aqui são os casos, né? Então, a gente tem toda uma configuração desse acompanhamento. A gente tem como fazer relatórios por essas áreas aqui, né? Então, por sexo, por zona urbana ou rural, por idade, por grau de risco. A gente tem como fazer relatório e fazer uma gestão mensal, bimestral, de tudo que está acontecendo na plataforma, de todos os casos. Olha, todos os casos estão aqui. Se está em primeira observação, se está em análise técnica. Por isso, gente, que não dá para ficar mais de 1 mês sem abrir a plataforma. Né? Porque os alertas vão chegar, as informações vão chegar, e elas têm que ser geridas dentro da plataforma. Então, assim, eu recebi um alerta. Para quem esse alerta vai? Quem são as secretarias que vão ser acionadas com esse alerta? O que cada secretaria respondeu? Quem foi que fez a visita domiciliar? A visita técnica? Né? Esse técnico verificador trouxe que informações para a gente poder acionar as políticas e resolver o problema dessa criança. Né? Na escola, foi feito um contato, a rematrícula, como é que está? Já foi feita a rematrícula. Quanto tempo a gente começa a fazer observação? Isso é gestão da plataforma, isso é gestão de casos, tá? E é importante que o comitê gestor exista para ir junto acompanhando essa evolução dos casos na plataforma, tá? Aqui tem como gerar relatório, né? E aí você pode gerar relatório por situação, né? Por cada situação dessa aqui, você tem como gerar um relatório, tá?
Aqui tem outros também, ó, outras possibilidades de relatório. Ó. Andamento fora da escola, andamento dentro da escola. Né? Você tem aqui casos cancelados, interrompidos. Então, você pode, por situação, gerar outros relatórios aqui também. Tá? Tem como acompanhar tudo isso aqui. Vamos aos usuários. Quem são os usuários da plataforma? Né? Esses usuários, a gente vai ter por agente comunitário, supervisor institucional, coordenador operacional, técnico, verificador e gestor político. São os perfis dos profissionais que vão usar essa plataforma, tá? Aqui a gente vai ter, quando a gente faz o cadastro dessa, né, aqui, novo usuário, né, a gente aqui cria, por exemplo, mudou o coordenador operacional. Então, o gestor político vem aqui, coloca o nome da pessoa, a função ocupada no sistema, que é coordenador operacional, e-mail de acesso, sempre com muito cuidado nesse e-mail de acesso, né? Porque um ponto, um tio, né? um acento, ele vai fazer diferença e a pessoa não vai receber esse e-mail, né? Aí, data de nascimento, CPF, número institucional, número celular pessoal e o endereço institucional, tá? E de onde essa pessoa vem, né? Qual é o órgão dessa pessoa, se ela está na assistência social, se ela está na saúde, né? Quem é esse usuário, né? Um agente comunitário, né? Então, aqui a gente pode cadastrar uma pessoa, tá? E a gente pode exportar essa lista de pessoas que estão na plataforma. Aqui a gente tem como editar. Então, a Cristiane, por um motivo qualquer, ela é coordenadora operacional da educação. Ela adoeceu, engravidou e se afastou, não vai mais continuar como coordenadora operacional. Eu tenho como desativar essa pessoa, né? O histórico dela vai ficar, porque tudo que ela fez vai ficar registrado aí, né? Mas eu tenho como criar um novo usuário para substituir a Cristiane na plataforma, certo? Aqui, ó, e-mail, a função, qual é o grupo dela, se é Secretaria de Educação, se é assistência, de onde essa pessoa vem. E eu tenho como fazer uma filtragem aqui, por exemplo, eu quero ver só quem é agente comunitário. Aí eu tenho aqui, só os agentes comunitários. Eu quero ver só técnico verificador, só quem é supervisor institucional. Eu tenho como ver quem são os supervisores institucionais. Tá? E eu tenho como reativar essa pessoa. Né? A pessoa estava de licença maternidade, retornou para a função. Eu reenvio um e-mail de ativação, ela vai receber um e-mail para retomar o acesso dela à plataforma. Certo? E eu posso editar. Eu posso editar porque a pessoa pode ter mudou o número do celular, mudou o e-mail, né? Eu tenho como vir aqui no cadastro e fazer uma atualização desse cadastro, dessa pessoa, certo? Aqui na aba de usuários que a gente está falando, né? Que são todas as pessoas que vão estar cadastradas na plataforma. Configurações. E aí a gente tem os grupos de trabalho, a customização, os prazos, a planilha do Educacenso e a planilha de importação. Tá? Aqui a gente tem a Secretaria de Educação, ela é obrigatória, né? Porque é ela quem faz a gestão efetiva da busca ativa escolar. Mas você tem Secretaria de Saúde, de Assistência, Conselho Tutelar, você pode colocar aqui pastoral da criança e do adolescente, você pode colocar Secretaria de Administração, você pode colocar Ministério Público, né? Isso é um acordo dentro do comitê gestor, né, que vai decidir, olha, não, a gente precisa sim alguém aqui do saneamento básico, a gente precisa sim, enfim, essa construção de grupos de trabalho é definido pelo município
a partir das demandas que surgem no município, tá? Então, aqui vocês vão incluir o nome da secretaria e dar o ok, salvar. E aí, não, essa secretaria não vai mais participar. Aí você pode remover o grupo, né? Então, essa é uma questão. A customização. A customização tem a ver com os motivos da evasão escolar e a prioridade que a gente dá para esses motivos, tá? Então, isso aqui também é uma construção coletiva do comitê gestor, né? Que é o quê? Adolescente em conflito com a lei, quais são as secretarias que serão acionadas? Precisa que a saúde seja? Não necessariamente. Precisa que a assistência social seja? Talvez sim. Então, você tem aqui, olha, qual é a gravidade, né, a prioridade, se é alta, média ou baixa, né? E aí você vai clicar e você vai, uma vez que esse alerta com esse motivo é gerado, quem é que recebe notificação? Porque essas secretarias, elas vão receber notificação nos seus e-mails, tá? Então, diariamente, o gestor da educação, ele vai receber uma notificação a partir de um alerta gerado que tenha a ver com conflito com a lei, que tenha a ver com criança com deficiência, ou que alguma doença que impeça a criança de frequentar a escola. Então, isso daqui é uma construção coletiva no município. Criança ou adolescente em abrigo. Qual é a prioridade disso aqui? É alta, média, baixa? Quem é que vai visualizar e receber essa notificação? Tá? Porque é importante essa construção, e teve um município que fez um trabalho lindo nesse sentido. Eles fizeram grupos de trabalho para analisar cada motivo desse. Vou tentar ser mais rápida para a gente ter um tempinho para trocas, tá? Prazos. Com relação aos prazos, é aqui em cada etapa. Então, quando eu gero o alerta, quantos dias eu vou ter para entrar no sistema de pesquisa, né? 10 dias, 15 dias, 5 dias, enfim. Quanto tempo, a partir da geração do alerta, a gente precisa fazer a pesquisa? Aí, da pesquisa para análise técnica, quantos dias eu tenho? Né? Isso tudo também é definido pela equipe, pelo comitê gestor. A partir da análise técnica, para a gestão do caso, para a rematrícula, 15 dias é suficiente? Não, é muito pouco. Vamos botar 20, né? E aqui, olha, a partir do momento que a rematrícula é feita, ou seja, a gente solucionou o problema da criança, a criança voltou para a sala de aula. No mínimo, 45 dias a gente tem a primeira observação, depois, no mínimo, 60 dias para a segunda, no mínimo, 60 dias para a terceira, no mínimo, 60 dias para a quarta. Isso aqui também é combinado na equipe, tá? Aqui a gente pode aumentar, não, eu quero 80 dias aqui, eu quero 70 dias aqui. Né? Então, eu vou aqui e salvo, né, a minha configuração para poder definir os prazos. Que lá, quando a gente for olhar nos alertas, né, na gestão de caso, a gente vai ver está em atraso, não está em atraso, está em dia, né, está dentro do prazo, é por isso aqui, ok? Planilha do Educacenso, né, o INEP, ele abriu, né, e a informação que eu tenho, assim, mais recente, é de que não tem prazo para o fechamento dessa solicitação da planilha do Educacenso, né, através de uma nova formatação, né? O que é isso, Ana Paula? O INEP, o município, ele faz o levantamento, ele tem o censo escolar do seu município, que faz o levantamento das crianças que estavam matriculadas e foram matriculadas esse ano. Envia tudo para o INEP, né? No INEP, o Educacenso, ele vai fazer o quê? Ele vai organizar essas informações e vai dizer, olha, você tinha 100 crianças no ano passado matriculadas, esse ano você tem 80. Tem 20 crianças fora da escola, né? Que não foram matriculadas esse ano. Até o ano passado, vinha essa lista com o nome das crianças.
esse ano não vem mais, porque a Lei Geral de Proteção de Dados protege essa informação e o INEP ele não pode publicar no site o nome dessas crianças mais. O município agora ele tem que fazer uma solicitação via Secretaria de Educação para ter acesso a essa listagem nominal das crianças diretamente ao INEP. A gente já botou isso no grupo do WhatsApp e vai reativar essa informação no grupo do WhatsApp, tá? Como é que a gente faz? Clica em importar planilha. Antes da gente importar a planilha para a plataforma, é importante que a pessoa que tem acesso ao Educacenso no município, ela entre em contato com o INEP para ter acesso a essa planilha dos não localizados, tá? Ela copia essa planilha sem nenhuma modificação na descrição da planilha. Se ela mudar na hora de salvar, se ela mudar o nome do arquivo, ela não consegue importar, tá? Ela salva com o nome que ela recebe e ela vai acessar esse documento por aqui. Arraste o arquivo que deseja enviar ou clique para procurá-lo no seu computador. Então, a pessoa vai clicar aqui e vai anexar a planilha do Educacenso. Tá? Pronto, ela entra aqui, aí eu procuro aqui na área de trabalho o documento, abro e faço a anexação dessa plataforma. Quando eu importo essa planilha, ela entra com esses dados como alertas, tá? Ela já entra com os nomes das crianças e os alertas. O que a gente tem que fazer antes de aceitar esses alertas? Verificar se essas crianças estão no município ou se mudaram, verificar se não tem nome em duplicidade, né? Para poder fazer o aceite desses alertas, tá? Porque uma vez que a gente aceita o alerta, ele vira caso, né? E aí a gente tem que analisar caso a caso para poder dar continuidade ou cancelar o caso. Ok? E aqui a gente pode ter a importação de uma planilha do próprio município. Não, meu município, a pessoa do censo, ela tem ali o nome de todas as crianças que estão fora da escola. Então, eu posso importar essa planilha, né? Baixar o modelo padrão da planilha, preencher essa planilha e salvar a planilha e importar depois essa planilha para aqui, para a plataforma, que do mesmo jeito eu vou ter todos esses alertas gerados. Então, a gente tem dois caminhos para alertas. Eu posso criar alertas através daquele quadro inicial ou importando essas planilhas, que aí eu tenho os alertas em geral, tá? E aqui, olha, os status das planilhas que eu vou absorvendo, certo? E aqui a gente ainda tem, uma vez que a gente importa essas informações, a gente importa o nome das escolas, né? A gente tem como fazer um acompanhamento de frequência escolar, tá? Né? Então, a escola, ela recebe um e-mail e ela pode ficar alimentando uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, a lista de frequência das escolas. É uma outra forma também de acompanhar, né, a frequência escolar, tá? É um outro caminho. E aqui a gente pode fazer a transferência de casos, né? De ver casos, transferência, a gente pode receber crianças que estão se mudando de um município para outro, e a gente sabe que aquele município para que a criança está indo, ela tem o buscativo escolar, né? Então, eu posso encaminhar essa criança ou adolescente para o outro município e eu posso abrir o caso, né? Procurar ver a situação e absorver essa criança no meu município. É um outro caminho também. Pronto, gente. Em linhas gerais é isso. Eu vou voltar aqui para vocês. Eu quero saber as dúvidas. A gente tem aí 15 minutinhos.
Sim, está a lista de presença aqui. Obrigada, meninas. Deixa eu ver aqui as perguntas. Não sei, Ana Maria, se consegui esclarecer suas dúvidas. Já começamos a usar a plataforma, mas precisamos de mais orientações. Tem uma equipe multidisciplinar que já está em busca dos alunos que foram emitidos alertas na plataforma. Parabéns, Tassina. Isso, como você falou, precisamos investigar o que está por trás, porque a criança não quer ir para a escola. É um trabalho não só de Piscativa, mas todo o município. Sobre a planilha do censo escolar, existe já a relação nominal dos alunos? Não sei se já expliquei, né? O prazo da importação da planilha, ele está aberto, não tem prazo para fechar. Depois que faz todo o acompanhamento com o aluno e ele volta para a escola, como fica na plataforma? Continua lá os dados do aluno e você vai acompanhando as informações, é isso mesmo. Né? Como eu falei, você fica acompanhando ao longo de um ano. Muito importante, gente. Ana Paula, essa criança, a gente acompanhou, está na segunda observação, mas a gente não sabe mais o que aconteceu com essa criança. A criança sumiu do município. O que faz? A gente tem que fazer todas as investigações possíveis, e o ideal é que a gente nunca cancele um caso que está em andamento, porque isso conta negativamente para a nossa meta, tá? É uma meta negativa. Uma vez que a gente está na gestão do caso, a gente tem que ir até o final para cumprir essa meta. Né? Então, é importante acompanhar efetivamente essa criança. Ah, mas mudou do município. Tudo bem, você tem como encerrar o caso por um motivo. Morreu, foi transferida de município, né? Saiu da cidade, tem mais, acho que, 2 motivos. Né? Mas a gente tem que estar muito bem fundamentada para cancelar um caso, tá? Que já está em rematrícula. Depois, pronto. Sobre os alertas importados, que não conseguimos, podemos rejeitá-los, Jane Leite, podemos rejeitá-los, os alertas que não conseguimos encontrar. É isso, né, assim. Agora, é importante fazer uma pesquisa mais aprofundada para saber se realmente, né, essa criança não está mais no município. Certo. Quem tiver, assim, nesse momento agora, importante em relação à Educacenso é assinar o termo de compromisso de sigilo, né? E fazer um ofício solicitando ao INEP, ao Educacenso, a listagem nominal das crianças que estão não localizadas. Tá? É importante fazer isso para que vocês possam ter acesso a essa informação e ir em busca dessas crianças, desses alertas. A lista de presença é uma só precisa fazer a sua identificação. Na minha internet caiu na hora que você estava falando sobre a frequência dos alunos na escola. Não sei como deve ser feito. Cláudia, a gente tem aqui na plataforma, na aba de ferramentas, uma forma de fazer o acompanhamento da frequência escolar. Então, as escolas, elas são cadastradas também, né? Uma vez que a gente importa a planilha do INEP, a gente importa as escolas do município, o nome das escolas entram. Você pode também, acho que tem também uma outra forma de cadastrar essa escola, mas em geral é pela importação da planilha do INEP, né? E você tem como cadastrar o e-mail da escola para que a escola ela fique enviando para a plataforma, por e-mail, a lista de frequência dos alunos. Então, se você tem uma escola que tem um risco de evasão de um número grande de alunos, é importante que essa escola ela possa visualizar na plataforma essas possibilidades de risco de evasão e abandono, né? E aí já acompanhar essa situação. Lembrando, você tem como fazer o acompanhamento da frequência pela plataforma, mas o foco da plataforma é abandono e evasão, né? Para a gente não
não achar que a plataforma é só um controle de frequência escolar. O foco principal dela é gestão de casos de evasão e abandono escolar, tá? Mais alguma questão? Tinha alguém com a mão levantada, não sei se quer ainda falar. Pronto, Genicleia. O coordenador operacional ele tem como olhar essas listas de presença, né, essa frequência escolar, para visualizar quais são as turmas que têm o maior risco de evasão. Né, assim. Por isso que é bom ter, digamos, essa frequência a cada 15 dias ou uma vez por mês. Aí quem decide é o município. Né, mas aí você tem uma análise mensal de quem são as crianças que estão com maior assim, com maior infrequência escolar, digamos, né? A criança ela vem um dia na semana, falta 2, vem 1, falta 3, né? Por que essa criança começa com esse processo de evasão? Né? O que está acontecendo? Então, você tem como entrar em contato com a escola, conversar com essa turma, com essa direção da escola, saber como é que está sendo essa situação, para poder fazer um acompanhamento mais próximo junto à escola, né? E tentar uma intervenção para que essa criança ela não corra o risco de evasão efetiva e abandono, tá certo? Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Está mais claro o uso da plataforma? As pessoas... Tem alguém aqui dos municípios que a gente pediu? Eu ontem reforcei muito. Cacimbas, Camalaú, Marcação, Mato Grosso, Passagem, Quixabá, Serra Branca, Sertãozinho, Tavares. Eu sei que as meninas de Tavares ficou mais claro o uso da plataforma. É claro que a gente vai se apropriando da plataforma conforme a gente vai utilizando. Né? Então, a sugestão terminou aqui, entrem na plataforma, naveguem em cada aba dessa. Né? Lembrem-se do curso da busca ativa escolar na prática. Todo coordenador operacional deve fazer esse curso, é importante fazer, para entender a estratégia de uma forma mais complexa, de uma forma mais global. Então, fazer o curso busca ativa escolar é muito importante. Né? É importante passear pelo site buscaativaescolar.org.br. Lá tem. Esse curso está sempre aberto, Ana. Né? Assim, vocês fazem o cadastro, tem uma ficha de cadastro para o curso Buscativo Escolar. Vocês recebem um e-mail de acesso. Esse curso é dentro da plataforma do Google. Né? O ideal é ter um e-mail do Gmail para fazer esse curso. Né? E aí você tem acesso ao curso e tem certificado. Os módulos são independentes, vocês podem fazer os módulos de forma aleatória, mas é muito importante fazer esse curso para entender, né, cada perfil desse, o papel de cada um, o plano de ação, a intersetorialidade. Então, assim, sabe, é muito importante fazer esse curso, né, e navegar pela plataforma propriamente dita, certo? Eu vou começar uma outra turma agora às 10h30 com o pessoal de Pernambuco. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês, dizer que a gente está à disposição no grupo do WhatsApp, né? Também pelo número que a gente colocou, né, o 83-3113-5837, né? Então, podem acionar a gente. E queria muito agradecer a participação, né, de cada um de vocês, tá? E me colocar sempre à disposição para a gente ir ajudando no fortalecimento. E se liguem que a gente vai estar com uma agenda bem legal agora no mês de julho, tá? Muito obrigada. Obrigada aí pela presença, pelas informações.
E até a próxima. Obrigada, Michele, Jailson, Janileide, Adriana. Olha a turma aí, gente. Muito bom ver vocês. Prazer enorme. Tchau, tchau.